Bom dia, professora Márcia, mais uma vez dando a continuidade do vídeo-aula anterior Revolução Francesa, focando os cidadãos e o clero. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração procurava traduzir os ideais que moveram a luta contra o absolutismo e os privilégios dos nobres e do clero. Seus principais pontos eram respeito pela dignidade humana, que seria isso? A fraternidade, liberdade de pensamento e de opinião, igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual, direito de resistência à opressão política. No antigo regime, e não pode deixar de exercer que o rei exercia o poder como representante do povo e não de Deus. No antigo regime, havia súditos que eram educados para obedecer ao soberano. Agora, os líderes revolucionários enfatizavam a formação de cidadãos que lutavam pelo direito de pensar livremente e de participar da vida pública. Isso foi uma mudança significativa na política. A cidadania não nasceu de repente, nem saiu pronta de um documento como se fosse uma doação feita à sociedade pelos detentores do poder. Tanto que no século XVIII, quanto nos dias atuais, a cidadania é uma construção dos sujeitos históricos. Em 1790, os deputados da Assembleia publicaram a Constituição Civil e do Clero, que permitiu o quê? O confisco de terra das igrejas, para vocês terem uma ideia, tá? Um confisco. E aí, professora, vocês devem estar se perguntando, ele subordinou o clero e autoridade totalmente, né? Vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia melhor da minha fala, ele subordinou o clero e a autoridade do Estado. O Papa ele não aceitou as determinações da Assembleia. Então, os sacerdotes fiéis a Roma tiveram que escolher entre sair da França ou acatar a lei que quisessem ficar no país. No ano de 1794, cerca de 300 mil religiosos descontentes e membros da nobreza fugiram para o exterior e se organizaram para reagir contra a Revolução Francesa, para vocês terem uma ideia. Surge, é claro, a monarquia constitucional, como já estava ali visualizando para vocês. No ano de 1791, os membros da Assembleia Nacional Constituinte finalizaram a Constituição, por meio da qual foram estabelecidas novas diretrizes para o país. Vejamos. A França tornou-se uma monarquia constitucional. A igualdade jurídica, vamos dizer assim, ela foi instituída entre os indivíduos, acabando-se com os privilégios do clero e da nobreza. Mas a escravidão, ela foi mantida nas colônias, no mesmo ano em que a Constituição entrou em vigor na França. Começou na colônia francesa, no Haiti, a Revolução dos Escravos Negros, que eu expliquei isso em sala de aula, que levaria à abolição da escravidão e à conquista da independência do país, que foi no ano de 1804. E na economia? Instaurou-se a liberdade de produção e comércio, diminuindo a interferência do Estado e proibindo as greves de trabalhadores. Essas medidas favoreceram a alta burguesia, que se tornou um dos grupos mais poderosos da França. Na economia, instaurou-se a liberdade de produção, de comércio, diminuindo a interferência do Estado, proibindo greves de trabalhadores. Essas medidas favoreceram a alta burguesia, que se tornou um grupo dos mais poderosos na França. Mas foi garantida a liberdade de religião. Como assim? O Estado foi separado da igreja e os bens do clero tornou-se propriedades públicas. Por isso que tem itens que eu estou repetindo para vocês focarem bem, para que vocês façam um excelente simulado. Foram criados 3 poderes: executivo,
legislativo e judiciário. A população escolheria seus representantes pelo voto, mas somente cidadãos com renda mais alta tinham o direito de votar. Os trabalhadores, os desempregados e as mulheres foram excluídos dos direitos políticos, embora representassem cerca de 80% da população. Reações do rei e da nobreza. Luís XVI não aceitou de forma nenhuma perder seus poderes e passou a tramar contra a Revolução. Estabeleceu contatos com nobres franceses que haviam fugido e com os monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçados com o que ocorria na França, pois governavam monarquias absolutistas. Organizaram, então, um exército que invadiria o território francês para tentar restabelecer o absolutismo. Em 20 de junho de 1791, Luís XVI tentou escapar da França para se unir a esse exército. Durante a fuga, foi reconhecido, reconduzido a Paris e mantido sob a vigilância. Em meio a esses acontecimentos, um exército austro-prussiano invadiu a França, apoiado secretamente pela família real, que revelava segredos militares às tropas estrangeiras. Para defender o país, líderes da Revolução, como Danton e Marat, que vocês estão visualizando na telinha, apelaram para que todos os cidadãos lutassem. Em 20 de setembro de 1792, o exército invasor foi derrotado pelas tropas francesas que apoiavam a Revolução. A morte de Marat. Uma das obras-primas do artista neoclássico, Jacques-Louis David, foi criado no ano de 1793 e representa o quê? Um episódio, gente, da Revolução Francesa, a morte de um líder jacobino, Marat. Nessa obra, o artista ele transforma Marat em um mártir, um herói que teria morrido defendendo sua causa. É um quadro marcante que inspira artistas até os dias atuais. Então, achei isso precursor para vocês terem esse conhecimento a mais. Integra o acervo hoje dos Museus Reais de Belas Artes da Bélgica. É bem interessante. Bom, não podemos deixarmos de explicar, antes de nós entrarmos no diretório, por que não explicarmos um pouco sobre a República e a Convenção Nacional? Tá? Fazer um respaldo bem para vocês. República e Convenção Nacional. Não sei se vocês lembram. Por exemplo, a vitória contra os estrangeiros fortaleceu os revolucionários, acusados de traição à pátria. O rei continuava lá preso, mas os deputados da Assembleia se recusavam a puni-lo. No ano de 1792, no dia 22 de setembro, os principais líderes da burguesia proclamavam o quê? A República, lembra? A Assembleia foi substituída pela Convenção Nacional, com a missão de quê? De elaborar uma Constituição republicana para a França, que ficaria pronta no ano de 1793. Nessa altura, as forças políticas mais importantes no país dividiram-se em 3 grupos, conhecidos pelos seguintes nomes: girondinos, jacobinos e planície. Girondino era o quê? Aqueles que representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas e temia que as camadas populares assumissem o controle da revolução. Jacobinos, que representavam a pequena burguesia, o operariado de Paris, defendiam posições mais radicais de interesse popular e eram apoiados totalmente pelos sans-culottes. E o planície ou pântano representava principalmente a burguesia financeira, mudava de posição de acordo com suas conveniências, quase sempre apoiado quem estivesse no poder. Em dezembro de 1792, Luís XVI foi o quê? Julgado
Os girondinos o defenderam, mas os jacobinos, liderados por Robespierre, conseguiram sua condenação e sua morte. O rei foi guilhotinado diante de uma multidão no 21 de janeiro de 1793 e a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada em outubro do mesmo ano. A execução da família real constituiu um duro golpe contra o absolutismo. Também representou a derrota dos girondinos e a tomada do poder pelo jacobino. Lembram que houve a ditadura jacobina, a fase do terror? Então, não pode deixar de lado, né? A execução do rei provocou a revolta dos girondinos e houve uma reorganização das forças absolutistas estrangeiras. Para enfrentar essas reações, os jacobinos recrutaram milhares de jovens e criaram órgãos como o Comitê de Salvação Pública, que vocês já fizeram o exercício, que era responsável pelo controle do exército e da administração do país, e o Tribunal Revolucionário para punir quem fosse considerado traidor. Nesse momento, gente, é conhecido como fase do terror. Os jacobinos instalaram-se, uma ditadura liderada por Robespierre, que procurou administrar as pressões dos diferentes grupos políticos. Esses grupos iam desde aquele que defendia os interesses da alta burguesia até aqueles que se aproximavam dos interesses populares, como os sans-culottes. Os movimentos populares reivindicavam o tabelamento do preço dos alimentos, o aumento dos impostos para os ricos e uma maior proteção do Estado para os pobres, e os idosos e os desempregados. Bom, a ditadura jacobina é considerado o período mais radical da Revolução e também o momento de sua consolidação. Foi quando entrou em vigor a Constituição de 1793, pela qual a finalidade do governo era estabelecer a felicidade de todos. Entre os direitos assegurados pela nova Constituição estava o voto universal masculino, o direito de rebelião e o direito ao trabalho. O governo dos jacobinos conseguiu abolir a escravidão das colônias francesas, além de impedir o avanço dos invasores estrangeiros do território da França. Sem ameaça de invasão estrangeira, os girondinos e os membros da planície uniram-se contra o governo de Robespierre. Como não conseguiu reagir aos seus adversários, Robespierre foi preso em julho do ano de 1794 e guilhotinado logo depois. Por isso que veio o diretório. Então, após a morte de Robespierre, a convenção passou a ser controlada por quem? Pelo girondino. É uma outra constituição que foi elaborada. Essa nova constituição determinou que a França continuaria como república, mas controlada pelo diretório. Que foi o diretório? Órgão composto de 5 membros eleitos pelo legislativo. O diretório vigorou do ano, não pode esquecer, de 1795 a 1799, quando o governo tentou diminuir o descontentamento popular e reforçar o controle da burguesia sobre o país. Nessa época, o território francês voltou a ser ameaçado em 2 frentes, internamente. O que significa isso? Por monarquistas e jacobinos, que promoviam revolta. Externamente, pelo ataque de monarquias absolutistas vizinhas. Em meio a essa situação, eu coloquei o jovem general Napoleão Bonaparte, porque ele ganhou o quê? Prestígio por seu desempenho militar, com o apoio de burgueses, influentes e do exército, também não pode esquecer. Ele derrubou o diretório em 10 de novembro de 1799. O episódio ficou conhecido como Golpe de 18 do Brumário. O golpe de 18 Brumário, o novo governo consolidou as conquistas burguesas, encerrando o ciclo revolucionário. Agradeço a atenção de todos vocês e agora, próximo vídeo aula, falar sobre o jovem Napoleão Bonaparte. Beijão, pessoal!